Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas das redes sociais da TV Uniara, Facebook, Instagram e YouTube. Hoje o podcast recebe Mário Pinto, da natação, um ícone do esporte araraquarense. Mário, seja bem-vindo à Uniara, a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço ao convite de vocês. Estamos aqui para bater esse papo e trocar uma ideia aí sobre esporte, né? Que é uma coisa importante para a nossa vida. Então, você tem toda uma história ligada à natação, né? Eu me lembro lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, e você já praticava a natação, você já nadava. Como é que foi a sua história? Como é que você construiu a sua história no universo da natação? Na verdade não era para estar aqui falando de natação, era para estar falando de futebol, porque meu pai foi presidente da Ferroviária e como toda criança naquela época jogava bola, né? E eu morava no São Geraldo ali, tinha uma meninada do quarteirão ali que jogava futebol e a gente cresceu na rua, né? Na calçada brincando, jogando bola e se divertindo. Mas aí aconteceu uma coisa que, assim, eu cresci com uma bronquite alérgica. E naquela época não é como hoje, né? O conhecimento da medicina mudou muito. Hoje você tem vários tratamentos e tal. E meu médico falou assim, olha, não tem mais o que fazer com você, não tem mais remédio para te dar. Já esgotei a cota já. E vai nadar, né? E minha mãe falou assim, vou levar você para natação. Só que naquela época não tinha piscina aquecida, a piscina era gelada. Não se tinha muitas oportunidades, né? Mas minha mãe me levou para aprender a nadar. Eu aprendi a nadar com Ricardo Simões, né? Na época. Ricardo Simões, ele foi professor de muita gente aqui em Araraquara. Isso no Clube Araraquarense? Isso, década de 70 ainda, lá atrás, né? Eu lembro que era aquela molecada, aquele monte de criança na piscina e tal. E eu não gostava, porque não tinha muita vontade de nadar, né? Minha mãe foi guerreira ali, ela foi firme, porque se ela não tivesse me levado e insistido ali, talvez eu tivesse evadido da piscina e fosse pro campo, ia pro campo, né? Mas continuei, aprendi com ele. E dali tinha umas aulas para crianças que tinham um problema de saúde. Eu me lembro que na minha turma nós éramos acho que em 12 crianças. As 12 tinham bronquite, né? Então você fazia uma piscina assim... Você completar 25 metros era um sacrifício. A gente não tinha fôlego. Sofria pra burro, né? E a água gelada. Água gelada. E minha mãe me colocou pra nadar em junho, pra você ter uma ideia. Quer dizer, não é super legal, né? Um período ótimo, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, os filhos não jamais topariam esse tipo de coisa, porque hoje você tem piscina aquecida, coberta, enfim, né? Mas começou por isso. E eu ia por conta desse problema da bronquite, né? Confiando que ia melhorar. Não tinha parado de jogar bola ainda. A gente até tinha um timinho ali no quarteirão. Meu pai, na época, era da Ferroviária, então ele lembra que a gente foi lá para São Paulo na federação, o presidente deu um jogo de camisas pra gente. E você imagina que posição que eu jogava no futebol? Zagueiro? Era goleiro. Era ruim pra burro, jogava no gol, né? A pessoa que joga mal, os caras botam no gol, né? Mas assim, eu fui começando a perceber que eu estava melhorando. Já não tinha tantas crises, já dormia melhor, respiração fluía melhor, né? E aí eu comecei a falar, bom, eu vou continuar nisso aqui, por minha vontade, né? Já não era uma coisa que a mãe levava só tal. Mas não tinha ideia alguma de que um dia eu iria ser um atleta de natação, né? Competir e tal. Eu ia mesmo para me divertir. Tinha uma turma bacana, a molecada tudo junto ali, os amigos, a gente fazia muita amizade, né? Enfim. Aí, fui nadar na Ferroviária. Tinha lá a equipe A, chamada equipe A, né? Que era dos bambambãs lá, que o treinador era Orselli. O Piscinão, inclusive, era atleta dele. O Piscinão? Né? Era atleta dele. O Piscinão devia ter uns 20 anos na época, por aí, 19, né? Era a época do Tita, que hoje é dentista, o Marco Antônio, né? Tinha o Galo, que não mora em Araraquara, mas nadava aqui. O Joel. Tinha uma galera enorme. O Renato Signini, né? Tinha uma galera grande lá. Aqui do São José. Isso, é. E nós fazíamos parte do que nós chamávamos lá da equipe B, digamos assim, né? Era a meninada mais nova, 11 anos, 12 anos, assim.
que estava começando ali o treino, propriamente dito, né? Então, a gente ficava ali até na grade olhando esse pessoal treinar e tal, admirando o povo, né? Mas até então era um começo. Aí o Piscinão foi convidado para montar uma equipe no Clube Araraquarense. Então você foi do Araraquarense para a Ferroviária? E aí da Ferroviária para Araraquarense. Porque no Araraquarense, na verdade, eu aprendi a nadar no começo, né? Não tinha equipe. E as piscinas ali também eram muito boas, né? Sim. Infraestrutura... Mais frias. Mais frias. Aí ele montou a equipe no Clube Araraquarense e toda aquela galera que estava com ele na Ferroviária foi para o Araraquarense, né? Aí nós começamos, de fato, a formar uma equipe. Já éramos um pouco mais velhos, né? Eu estava já com 12 para 13, já começamos a ter uma ideia de competir mesmo, de participar de competições, né? E começamos torneios regionais, então a gente ia muito, na época, para Ribeirão Preto, Rio Preto. Naquela época as regiões eram próximas, as cidades eram da mesma região, São Carlos, cidades próximas aqui. Mas eu ainda não estava me sentindo à vontade. A única coisa que aconteceu é que eu parei de jogar bola. Porque não tinha mais como, era incompatível, eu estava na escola, queria estudar, enfim, né? E aí a gente formou essa turma começou a melhorar, começou a evoluir. Eu lembro que eu começava a competir assim no início lá atrás, comecei a chegar perto dos primeiros, comecei a gostar de chegar perto dos primeiros. Aí falei, opa, a coisa tá melhorando, né? Não tá tão ruim assim. O nível tá aumentando. Eu lembro de uma competição em Piracicaba, que eu fui nadar uma prova, que depois que o penúltimo chegou, eu era o último, eu cheguei quase 25 metros atrás. Minha mãe vai falar, que vergonha, meu Deus do céu, né? Mas essas mães foram guerreiras. Era um grupo de mães que... E hoje, inclusive, continua existindo tudo isso e tal, mas, assim, elas nos apoiavam demais, né? E não estavam nem aí se era o primeiro, o último, elas estavam a fim que a gente participasse. E eu, enfim, comecei a evoluir, tanto é que no meu aniversário de 13 anos, eu nadei o meu primeiro campeonato paulista. Fui para nadar, não tinha intenção de resultado algum, né? Eram campeonatos fortes, não que hoje não seja, mas eram campeonatos muito fortes. Do primeiro colocado para o 20º, 30º, a distância era muito pequena, né? Mas, pô, tô num paulista, né? Na época o Ricardo Prado era o ídolo, né? Ele é da nossa idade. Depois foi o medalhista olímpico, né? Isso, o Ricardo Prado estava no auge dele, ele estava com 14 anos, tal, ganhava tudo aqui no estado de São Paulo, né? Depois desse momento que ele foi para os Estados Unidos, foi treinar lá para tentar a medalha olímpica, e realmente ele conseguiu. Então eu olhava o Ricardo Prado, ficava admirando tal, né? Tal pessoal, né? Eu lembro que eu fiquei em 26º lugar na minha prova lá. Mas foi legal, porque eu falei, caramba, eu participei do Campeonato Paulista, né? Sim. E daí eu continuei. Só que chegou na fase do ensino médio. E aí complica porque aqui no Brasil ainda, daquela época não mudou muito para hoje, as escolas, de maneira geral, não têm esse incentivo para o esporte, né? Então, ou você escolhe estudar ou você escolhe treinar. E eu, assim, nunca fui um gênio, não sou um gênio de assim, aprendizagem, mas eu era um aluno razoável, um aluno bom, eu ia bem na escola, tirava boas notas, né? E tinha interesse de fazer uma faculdade. Falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu vou parar. E geralmente você para no auge nessa época, porque você já está mais velho, você já está mais saudável. Minha bronquite, graças a Deus, já tinha melhorado bastante, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Falei, olha, eu vou treinar menos no terceiro ano do médio. Eu estava com 16 para 17 anos. Minha mãe me colocou um ano antes na escola, então eu fiz o pré com 5 anos. Sim. Eu sempre estava um ano adiantado na escola, né? Falei, eu vou treinar menos, mas eu não vou deixar de treinar e vou estudar. Eu lembro que eu saía do Objetivo, que era aqui no prédio da Uniara, né? Eu saía da aula 1 hora, almoçava, ia para a biblioteca, ficava até às 7 da noite estudando, depois ia treinar. E assim eu levei até o final do terceiro. E passei na faculdade. Passei em psicologia na PUC de Campinas. Falei, caramba, vou ou não vou, né? Vou ou não vou? Fui. E comecei o curso, falei, onde tem piscina? Preciso continuar nadando. No começo eu não era sócio de nenhum clube, porque não conhecia ninguém, né? Aí eu descobri o Guarani. O Guarani lá, que tem o time de futebol e tal.
Aí me tornei sócio lá, porque lá também tinha aquele sócio atleta, que você não pagava para ser sócio, mas você nadava pelo clube e tal. Então eu ia para a aula durante o dia, terminava a aula, eu ia para o Guarani treinar, e assim eu continuei treinando a faculdade, o tempo da faculdade, os 5 anos que eu fiz de faculdade, né? E competi em algumas competições universitárias, tal, estaduais, né? Então, até o final da faculdade, a coisa foi mais ou menos nessa linha. Piscina, alguns resultados bons tive. Eu nadei alguns jogos regionais para Araraquara. Quando eu era juvenil, eu cheguei a ser o 3º melhor juvenil no nado de peito do interior. Consegui bons resultados nesse estilo. Mas a nível estadual, assim, tipo paulista, brasileiro... não tive assim nenhum resultado expoente, digamos assim, né? Eu nem cheguei aí em Campeonato Brasileiro de categoria. Eu fui a paulistas de categoria, como eu falei, mas sempre ali da metade para trás, né? E quem treinava você em Campinas? Você montou os seus treinos? Não. Em Campinas foi o Reinaldo Rosa, que chegou a ser treinador depois de um tempo do César Cielo. Sim. Ele era de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Mas ele estava em Campinas naquela época. Até eu me lembro, quando eu cheguei lá no Guarani, eu estava nadando pouco, porque eu fazia aula o dia todo, né? E eu cheguei, Reinaldo, eu queria treinar, vem cá, pode entrar na Raia 3 lá. A série o pessoal já fez o aquecimento, você está na hora da série. São 15 de 400, sendo a cada 5 minutos. Eu pensei que eu fosse nadar uns 2.000 no total. Tá? Eu falei, Reinaldo, deixa eu te falar uma coisa, eu estou fazendo faculdade. Se eu fizer o treino seu amanhã, eu não acordo para ir para aula, né? Então, aí ele foi legal até comigo, fez um treino diferenciado para mim. Mas ele também estava começando a carreira dele naquela época. Isso foi 85, 86, por aí, né? O Cielo veio a treinar com ele anos bem depois, assim. Mas foi com ele que eu treinei em Campinas. E ali eu nadei competições regionais na região de Campinas. Ele tem Campinas, Americana, Piracicaba... Limeira, eram competições fortes, né? E eu já era sênior e toda a meninada mais nova que eu no Guarani. Então eu era o vovô lá, né? Mas foi como eu consegui continuar treinando, né? Não tinha outra alternativa. O Círculo Militar era um clube caro. O tênis também. E ali no Guarani eu assistia os jogos do Guarani de graça, não pagava para entrar no estádio. Ia lá nos eventos sociais do clube. Como sócio-atleta, a gente tinha esse benefício de usufruir do clube, né? Sim. Mas foi como eu consegui. Agora, como faculdade junto, você sabe, não tem como você treinar muito. E você tem que fazer uma opção ali, né? É complicado. Até era engraçado porque eu fazia psicologia, né? Aí tinham as PUCíadas, que eram competições da PUC, internas da PUC. Que curso você acha que tinha os melhores resultados na parte esportiva? Educação física, né? Aí o Mário da psicologia ganhava todas as provas da natação do pessoal da educação física. Mas de onde que esse cara surgiu? O que ele está fazendo aqui, né? Psicólogo nadando, né? Havia na época um certo preconceito, uma visão um pouco diferente, né? Então, o psicólogo não pode nadar, não pode correr. Enfim, o time de futebol que a gente montou lá para fazer as PUCíadas, a gente teve que juntar psicologia, teologia, porque não tinha homem para fazer o time de futebol, não tinha 11 homens, né? E deixaram porque eles queriam que a gente participasse. Então era engraçado eu chegar lá na competição e tinha educação física, medicina, que também tinha um time forte, né? E eu era o representante único da faculdade de psicologia nas competições de esporte lá. Então eu nadava, corria, porque eu também gostava de correr, jogava basquete. E tem uma coisa curiosa. A equipe feminina de vôlei da psicologia era uma equipe boa, porque as meninas jogavam vôlei. Só que não tinha treinador. Mário, você não quer ir lá ficar como treinador, você não precisa fazer nada. A gente dá um sinal, você pede tempo e a gente vai lá e conversa e resolve o nosso problema. Foram vice-campeões da PUCíadas, eu recebi medalha como treinador de vôlei. Essa foi a minha conquista mais inusitada. Eu não sei vôlei até hoje, não sei nem sacar vôlei, não sei nada de técnica de vôlei, né? Mas como precisava ter alguém ali na quadra para conduzir o time, eu só fazia assim pro Luiz, ele dava tempo, as meninas conversavam, voltavam e jogavam, né? Bacana. Então foi assim que as coisas foram acontecendo na natação. Mas aí na PUC, em 88, fizeram o primeiro triatlon de Campinas, organizado pela própria PUC. Falei, caramba, o que será que é isso, né? Vou ver o que é. Falei,
vou fazer. Não sei, ninguém sabia como era, né? Era o início. Arrumei uma bicicleta emprestada lá, uma Caloi 10 pesada para burro. E fui fazer o triatlon. Não sei se você se lembra, coincidentemente, aqui o Shopping Tropical, quando foi inaugurado, fizeram um triatlon na inauguração dele, né? Inclusive, eu ajudei a organizar. Tal. Foi mais ou menos nessa época. E o pessoal do triatlon também fazia travessias. Eu não conhecia a travessia sem ser do Náutico. E do próprio Círculo de Campinas, que tinha uma prova lá de 600 metros, mas eram 600 metros. Mário, você não quer ir com a gente? Eu falei, vou. Você vai gostar, tal, porque é águas abertas. Eu não sabia nem o que era aquilo. E foi dali que eu comecei a nadar as travessias, sabe? Lá atrás, na década de 80, era muito na raça, as pessoas não tinham organização muito grande, não tinham muita estrutura. Mas as pessoas que gostavam e queriam desenvolver essa modalidade começaram a fazer essas provas, né? Então, eu fiz esse triatlon de Campinas, depois eu cheguei a fazer durante uns 3 ou 4 anos triatlon mesmo. Fiz Troféu Brasil de Santos, fui para Caiobá, no Paraná, fui para o Rio de Janeiro, fiz provas aqui no interior. Mas aí o que eu gostei mesmo foi das travessias, porque eram provas que você não exigia muito assim velocidade, que eu nunca fui veloz, né? Eu nunca fui um nadador rápido, eu sempre tinha mais resistência. E eu vi que eram provas que assim, não tinha aquela coisa da piscina, do recorde, do tempo. Era mais um desafio para você cumprir aquela distância. Entende? Entendi. Então, era uma prova muito mais colaborativa do que competitiva. Né? Um ajudava o outro no trajeto. Você está errado aqui, vem para cá, o caminho é esse e tal. Então, aí eu falei, caramba, é aqui que eu vou ficar. E desde lá, a primeira prova que eu fiz em 1990, você faz a conta aí, quantos anos são? São 33 anos que eu estou fazendo maratona aquática e não parei até hoje. Eu sou 30 vezes campeão paulista, tenho 3 títulos brasileiros. De travessia? De travessia, tudo travessia. Em 92, eu tive a oportunidade de nadar uma competição master fora do Brasil, foi em Indianápolis, nos Estados Unidos. Eu fui 4º colocado lá na prova de 5 km. Engraçado que lá a premiação é até 6º, né? E eu nadei a prova e eles só divulgam a classificação no dia seguinte. Falei, caramba, como é que eu vou dormir essa noite, né? Porque você fica na expectativa. Eu sabia que eu tinha ido bem. Inclusive, o Orselli estava nadando lá e falou, Mário, estava na chegada, eu falei, você nadou bem. Você chegou entre os primeiros e tal. Mas como as faixas etárias são misturadas, você chega no geral, eu não sabia a minha classificação. Rapaz, aquela noite lá eu andava assim no corredor do hotel que eu estava hospedado, de um lado pro outro, nervoso, ansioso. Falei, será que eu ganhei medalha? Será que eu ganhei medalha, né? Aí eu cheguei lá na piscina, tava na parede fixado o resultado. Eu comecei a olhar de baixo para cima, né? Falei, bom, ganhar ou não ganha, então eu vou começar do último, né? Aí comecei, falei, puta, meu nome não tava lá, cara. Eu esqueci de colocar meu nome, né? A hora que eu olho o quarto, cara, eu fiquei, não é possível, que eu fiquei, olha, até arrepia. Quarto do mundo, para quem, assim... Eu fui mesmo despretensiosamente, não tinha pretensão nenhuma. Sabia que era uma prova difícil, forte. Lá tinha atleta que tinha nadado Olimpíada, era ex-campeão mundial de maratona aquática, que já tinha feito Canal da Mancha, inclusive, e eu não sabia nem que era Canal da Mancha naquela época, né? E fiquei em 4º. Aí eu voltei em 94, no Mundial do Canadá, fiquei em 8º. Também foi uma colocação boa. Então eu tive assim, chance de ter alguns resultados legais, né? Assim, nas travessias. E aí eu comecei a nadar, paulista de maratona aquática, brasileiro de maratona aquática, nadei um pan-americano no Rio. Aí você abraçou a maratona? Sim. Aí piscina eu até nadei mais um tempo no Master, né? Mas assim, o bom da travessia, como eu te falei, é que é mais colaborativo. São provas que você vai em lugares diferentes, você geralmente é em praia, então você aproveita para passear um pouquinho também, né? Leva a família. E assim, é um desafio. Porque na piscina você tem a piscina tudo sob controle. Nada interfere naquele momento. É um ambiente controlado. Né? Travessia, eu já fui treinar uma travessia que foi cancelada porque estava chovendo demais, estava ventando demais, estava frio demais, estava neblina demais. Né? E você nadar no mar é complicado, né? Então, eu gosto. É assim, entre nadar no mar e em piscina, eu prefiro nadar no mar. Lógico que quando o mar está gostoso para nadar. Porque eu já peguei provas onde... sabe, deu medo, né? Assim, a temperatura da água muito fria, que nem o Canal da Mancha mesmo. É considerada a prova mais difícil do mundo
Porque não é a distância que você faz, é o que você enfrenta de dificuldade, Sim, de né? dificuldade. Então, assim, eu comecei a gostar por conta disso. Eu nadei brasileiro, então você viaja para Brasília. Eu nadei lá em Salvador, nadei em Maceió, nadei lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. É um lugar lindo para você nadar. Nadei, assim, Recife, tá? Rio de Janeiro. Então, você começa, além de você nadar, e logicamente você começa a ter uma ideia de performance, mas não era o mais importante. Você agrega ao esporte, ao lazer, né? Sim. A você ter um conhecimento maior do meio e tal. E aí a piscina foi ficando meio para trás, porque eu falei, não... Porque cara, me parece que você foi pulando, assim, você estava na piscina, aí você foi pro triatlon, do triatlon... Isso, foi isso mesmo. Você fez um processo de migração... Isso. Para ir se adaptando e achando aquilo que foi melhor isso mesmo. Iria te acomodar dentro do contexto esportivo, dentro da natação. Inclusive, assim, eu tenho 3 São Silvestres que eu já corri nesse meio tempo aí. Eu fui o campeão do primeiro aquátlon, que foi realizado em Olambra. O que seria o aquátlon? É nadar e correr. Na verdade, você corre... Duatlon. Então, o pessoal fala que é o triatlo porque você corre, nada e pedala. Assim, é que quando começou, a nomenclatura era outra. Você tinha o triatlon e você tinha o duatlon, que era nadar e correr. Só que depois criaram o duatlon terrestre, que é pedalar e correr. Aí mudaram para aquátlon, que é nadar... Isso. Mas eu nunca fiz o duatlon terrestre, porque o meu pedal é horroroso. Né? Eu morro de medo de cair de bicicleta, porque eu já caí. Então, por isso que eu abandonei o triatlon. Né? Uma vez lá em Santos, estava chovendo ali na portuária, eu quis atrasar a freada da bicicleta, eu fui que nem fui indo assim, ó, quase que eu não consigo voltar. Né? Já nadar e correr depende só de mim. Depende do equipamento, né? Então, como eu... É controlado. Isso, como geralmente eu nado mais ou menos e também corro mais ou menos, eu vou voltar a treinar corrida, porque eu sempre gostei de correr, e quero ver se o ano que vem eu volto a fazer as provas de aquátlon aí para valer. Então, foi mais ou menos assim, entendeu? Mas eu acho que a diferença básica é que na piscina, veja bem, não que eu não goste, competir piscina há um tempão, mas tem aquela pressão, tanto é que às vezes eu vou nadar até hoje, pessoal, Marião, você tá treinando? Sabe aquela pressão, aquela cobrança, aquela pressão? Você nadou mal, você nadou bem. Gente, não é mais para isso, entendeu? Essa época já foi lá atrás, quando a gente era mais novo, tinha o objetivo de ser campeão de alguma coisa. Hoje a gente faz esporte para saúde. E lógico que se puder ter uma performance melhor, né? Mas, assim, essa coisa de piscina de recorde, de tempo, de disputa de equipe com equipe... Aí você nada mal, o cara... você nadou mal. Não tem mais cabeça para isso. Depois que você vai para esse outro lado, que você curte, que as pessoas te incentivam, independente de você chegar ou não, de você ter ido bem ou não, de você ter ficado em primeiro ou último, é outro universo de esporte, entendeu? Não que não seja competitivo, não. Na última etapa do Paulista, agora eu levei porrada na cara, levei chute no ouvido, levei arranhão nas costas, né? Mas é muito mais colaborativo. Lá no meio você tá nadando, cara, você tá torto, vem para cá, o ritmo é esse e tal. É um outro mundo, entendeu? Então, eu quero até voltar na piscina, mas eu vou escolher onde eu vou, competição que for mais tranquila, sem grandes exigências, para rever os amigos e fazer uma coisa que eu gosto. Mas você também... Tem a sua equipe, a equipe que você treina, não tem? Porque assim, o Orselli era treinador, o Piscinão treinador, e me parece que você também foi para essa linha, né? Eu assim, começou assim, eu estava nadando, a história é curiosa. Eu não tinha intenção de ser treinador esportivo. Eu sou psicólogo e gosto de esporte, né? Sim. Mas eu fui convidado por um amigo aqui de Araraquara a assumir o SESI, o pessoal Master, que tinha muita gente nadando ali por conta própria e sem um professor. Falei, só que é o seguinte, eu não tenho formação na área, eu acho sacanagem eu trabalhar com isso sem eu ter uma formação, né? Não, Mário, vai lá porque o conhecimento que você tem é até melhor que muita gente que tem a formação. E eu comecei assim, só que aí eu fui fazer educação física. E aí, como eu fui atleta do Piscinão, e o Piscinão queria vir para Araraquara, por causa da academia dele, falou, Mário, vamos fazer um trabalho lá no SESI em conjunto? Eu falei, vamos. Acertamos lá e comecei com ele lá em 1993. Faz tempo já, hein? Porra! e nós montamos a equipe lá SESI Nigro. Porque a Nigro foi uma empresa que abraçou o nosso trabalho lá, foi um trabalho fantástico.
até hoje, onde a gente vai, ou aquela equipe SESI Negro, tal, realmente foi uma fase muito bacana. Foi uma empresa que foi muito profissional no esporte. A forma como a coisa foi conduzida lá foi profissional. Nós tínhamos uma estrutura para treinar, para participar das competições, mas uma cobrança por isso adequada e a gente dava conta do recado, né? Então ficamos ali no SESI por um tempo. Foi ali que eu comecei a trabalhar com natação. Eu cuidava dos pequenininhos, eu falava que eu cuidava dos extremos, né? Que era dos pequenininhos e dos velhinhos. E o piscinão do miolo, né? E foi muito boa essa fase, eu aprendi muito com ele. Ali que eu comecei a gostar de trabalhar com a natação. E dali eu continuei, né? O piscinão parou depois de um tempo. O Orselli deu as paradas dele, voltou, foi uma coisa meio vai e volta. E eu comecei a carreira de treinador. Comecei na Ferroviária em 2000. E fiquei durante 14 anos. Aí eu parei, né? De fazer esse trabalho, outras opções, outras coisas que aconteceram na minha vida e tal. Falei, eu não vou mais trabalhar com isso. Vou parar, não quero mais tal. Porque, assim, trabalhar no esporte é uma coisa muito legal. Eu amo fazer isso. Mas tem muitos problemas, é muito difícil. A gente, às vezes, carece de apoio, carece de estrutura, né? Tô comentando com você em off lá que acabou o Mundial de Fukuoka agora, né? De natação. O Brasil foi muito mal, né? Muito mal mesmo. A gente esperava uma coisa melhor ali. Só que você começa a avaliar o resultado, ele tem um porquê, sabe? Tem motivos para isso, né? Então, o esporte é muita dedicação para quem quer fazer para valer mesmo. E você acaba enfrentando muitas coisas que às vezes te desanimam, né? Mas aí eu tava lá com cócega, eu ficava vendo o pessoal nadar na internet, os resultados. Eu preciso voltar, né? Não tá legal isso aqui. Então hoje eu trabalho como professor, não sou treinador. Eu ensino pessoas a nadar no 22 de agosto. No clube lá embaixo. Isso. Então nós temos lá aulas de natação, de manhã e à tarde. Eu só dou aula na parte da manhã, à tarde eu não dou aula. E hoje é muito comum hoje em dia os treinos online. Então, eu tenho uma equipe que faz travessias, que treina travessias, cada um na sua cidade, na sua piscina. E eu passo esses treinos online que a gente fala, né? Não, o ideal não é, mas eu tenho atletas de várias cidades, não é só de Araraquara. O tempo também de cada um é diferente, não dá pra gente se unir todos no mesmo horário, né? Para fazer tudo junto. E a gente tem o que a gente chama de assessoria Mário Pinto. Eu criei uma assessoria. Essas pessoas, a gente está agora no Paulista, né? A gente está entre as 3 melhores equipes do Paulista, a minha assessoria. Então, essas pessoas treinam nos seus clubes, nas suas piscinas. Nós nos reunimos de vez em quando para treinarmos juntos e participamos desse Campeonato Paulista. É a forma que eu encontrei de não estar fora dessa carreira de treinador aí, né? De estar continuando essa carreira, mas de uma maneira mais acessível, um envolvimento mais tranquilo, entendeu? E me parece que você trabalha com pessoas mais adultas também, né? Sim. Né? Porque trabalhar com criança e adolescente, né, é assim, você tem que estar o tempo todo ali. E tem que ter resultado, né? E outra, eu me lembro assim... Os caras querem ganhar. E assim, isso mesmo. Eu saía da minha casa quinta, voltava domingo, de viagem de competição. Você perde contato com a família, você deixa de fazer coisas que você gosta com seus amigos, né? Eu fiz muito tempo isso, foram 20 anos que eu fiz isso. Então esgotou, sabe? Eu quero agora fazer as minhas coisas, traçar mais ou menos as minhas metas, né? Mas passaram por mim várias gerações. A gente formou muita gente boa, passou muito atleta legal pela nossa mão, entendeu? Na nossa época de treinador, as crianças chegavam muito bem ensinadas por professores aqui de academias, de clubes. E chegamos a ter atletas em Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, nadando jogos regionais de igual a igual para cidades que eram mais fortes que a nossa. Então eu digo que eu cumpri meu papel, cumpri minha missão como treinador. Mas a gente cansa, né? Você cansa, você esgota, você começa a ver que você está caminhando para uma direção e vem muita coisa contra. Então você... Às vezes o resultado não vem. Às vezes não vem. Não é nem isso. Assim, o que me fez parar, na verdade, foi a idade. Estou ficando velho já. E achar que eu já cumpri a minha missão. E também ter os meus projetos. Porque se eu
continuo dando treino, como eu dava treino. Eu dava treino 2 períodos por dia. Ficava na piscina 6 a 7 horas por dia. E eu não consigo colocar os meus projetos em andamento, né? Então, assim, algumas condições contrárias foram aparecendo. Eu comecei a rever essa questão, né, do meu trabalho e concluí que o meu caminho já tinha terminado, o ciclo tinha terminado, né? Aí eu abri um outro ciclo que é esse, de ter mais adultos. É tipo assim, nós vamos pro Paulista, Mário, eu não posso ir, porque eu tenho um compromisso com a minha família. Ok, sem problema algum. Ninguém vai cobrar, ninguém vai exigir, ninguém vai brigar, ninguém vai falar nada. Com as crianças, se você queima um revezamento, se uma criança não vai porque ficou doente, você tem que prestar satisfação para todo mundo, você tem que explicar por que não foi, por que nadou daquele jeito, por que não bateu recorde. Então, é um outro universo. É um outro universo, né? E tem mais um detalhe, a maratona aquática, depois que surgiu a Ana Marcela Cunha, deu um boom no Brasil. Você tem milhões de circuitos, você tem muita gente praticando. Só no estado de São Paulo nós temos acho que 7 circuitos que acontecem paralelamente. 7? Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Você tem, olha, Circuito Mares, você tem esse que a gente faz que é o Gaivotas, você tem da Aquática Paulista, você tem da Federação Aquática Paulista, você tem o Netuno de São Vicente, você tem o Circuito de Santos, e você tem aquelas provas avulsas, você tem um monte de prova para fazer. Se você olhar no calendário, você vai lá e escolhe a data, o lugar, a prova, a distância que você quer fazer o ano inteiro. Então, passou-se um universo de competições muito atraente, entendeu? Outra coisa, você vai, nada, acabou. A piscina você tem que ficar o dia inteiro. Você chega às 7 da manhã, fica lá na arquibancada e vai, aquece, torce, nada uma prova, volta. Para ver se você nadou aquela prova lá, acabou a prova, você vai lá, bate papo, brinca, se diverte. Quando é praia, você toma um sol, quando é chuva, você toma chuva. Mas espera um pouco. Né? Mas essas travessias são 35 quilômetros. Não. Peraí. Não. Essas que eu estou falando aqui no Brasil são provas curtas. Prova de 1 quilômetro, 3, 5, chega a ter 10, 12. Só isso? Essas maiores... essas maiores são desafios. Tá, e aí, entendi. Os desafios acontecem pontualmente. Por exemplo, tem uma prova chamada 14 bis, que é feita geralmente em novembro, que é Bertioga, Guarujá, 24 quilômetros. É uma prova no ano chamada 14 bis. Então, muita gente se prepara para fazer esta prova, certo? Tem a outra que é lá, a Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro. Essa você marca a data para fazer, com organização, é uma prova. Então, não é um campeonato que dura o ano todo. São provas pontuais, entendeu? Tem lá, por exemplo, a Ilha do Mel do Paraná. É uma prova pontual também. Muita gente organiza a data para fazer. Então, essas provas mais longas, você que tem interesse em fazer, você liga para a organização, senão você manda uma mensagem. Ou você marca a data que você quer fazer, ou eles já têm uma data anualmente que eles organizam essa prova, entende? Então, essas de distância menor, que eu falei, são campeonatos que duram o ano todo. Entendi. Tipo, essa Gaivotas, nós vamos nadar agora a 7ª etapa, domingo. Nós já damos 6 desde janeiro. Então, sempre é no mesmo lugar, as distâncias variam entre 500 metros e 3 quilômetros lá. São provas mais rápidas. E no final do ano você tem uma pontuação, você recebe uma premiação por equipe, você tem um ranking individual. Mas essas provas desafios, o atleta ele agenda uma data para ele fazer. Então são coisas distintas, entendeu? E como é que você controla o treino? Então, por exemplo, eu falar para você assim, ó, eu quero participar da maratona, você vai ser meu treinador. Tá, e aí? Se eu não tenho um lugar para treinar, por exemplo, porque você tem que treinar num ambiente ou é água corrente ou é água parada. Ah, sim. Então vamos lá. No meu caso, eu como treinador online, essas pessoas treinam em piscina. Só que no meu caso aqui, nos seus outros treinadores, nós agendamos esporadicamente treinos em lugares abertos. Às vezes nós vamos para o Náutico. Nós temos aqui o Broa. Muitas vezes nós vamos até a praia, dependendo da praia, entende? Então a pessoa ela treina na piscina, o treino, digamos... Por quilometragem? Isso, por exemplo, o treino básico dá 5 km por dia, então a pessoa treina uma média de 25 a 30 por semana.
E a cada 2 meses, vamos fazer um treino no Náutico. A gente vai para o Náutico, num sábado de manhã, levamos uma estrutura lá de caiaque e tal para acompanhar o pessoal e a gente faz o treino lá. É como a maneira que a gente encontrou de preparar o pessoal num ambiente mais adequado, né? Mas a gente aprende mesmo na competição. Antes do Canal da Mancha, eu fiz 33 provas preparatórias no mar. Então, 33 competições, né? 5 km, 7, 10, 12, 20. Então, você vai acostumando, você vai pegando experiência, você vai se acostumando, né? Porque é difícil uma pessoa só treinar no mar. Não ser um atleta profissional como a Ana Marcela, mesmo ela, eles treinam muito em piscina também. Mas a gente faz isso, a gente treina aqui, ou cada um nada na sua piscina, e nós marcamos datas para treinarmos em locais de águas abertas. É assim que a gente faz. Me diga uma coisa, quanto tempo em média, assim, você fala assim, eu vou fazer uma prova, são 10K nadando. Quanto tempo? De provas, quer dizer, ou de treino? De prova. 10 km dá mais ou menos umas 2h10, 2h15 de natação. Direto? Direto. 2 horas. Eu já nadei prova que eu não fiquei, porque eu fiquei 26 horas nadando. Bom. 25 horas. Eu não dormi. Imagina que você teve um dia e uma noite e eu nadei enquanto você dormia e enquanto você estava acordado. Foi assim que funciona. Eu fiz uma prova Leme Pontal, que eu queria, na verdade, ter feito 3 voltas. Isso foi o ano passado. E cada volta tem 36 quilômetros. Só que eu peguei Cada volta? 36 quilômetros. Leme Pontal, aquela música do Tim Maia. Sim. Eu peguei um dia muito ruim. Então, eu fiz os primeiros 36 quilômetros em, acho que deu 11 horas e pouco, uma coisa assim. Aí eu tava voltando, eu tava quase chegando do outro lado, mas eu não aguentei chegar. Deu 64 quilômetros no total. Eu peguei uma condição adversa, correnteza contrária, chuva, frio, enfim. Passei mal nadando. Eu fiquei 27 horas nadando, sem parar. 1 dia e 3 horas? 1 dia e 3 horas. E tem alguém que acompanha? Tem. Esses desafios maiores, você não pode estar sozinho. Você tem que ter um barco ao seu lado o tempo todo. A organização é uma exigência da organização. Tem uma cartilha, né, de regras que você tem que seguir. E se você não seguir, você não pode fazer a prova. Então vai um barco da organização, vai um observador para anotar as condições da sua prova. Você tem que levar um responsável técnico por você para te acompanhar, porque se você passar mal, precisa de alguma coisa, tem alguém respondendo por você ali, né? Então, sem o barco, você não pode nadar. E aí, para cada pessoa que está competindo, vai ter um barco com essa... Sim, só que como são desafios, geralmente é uma pessoa por dia só. Não é uma competição. Tipo assim, quando eu fui, só eu estava nadando, né? O que acontece é que numa mesma semana, eles podem agendar várias pessoas para nadar. Mas até para a organização te dar um suporte bacana, é só você. No Canal da Mancha, são 9 por dia. Então, são 9 barcos por dia. Então, você pode nadar 9 nadadores por dia. Ali, são 9, né? É a hora de largar, quem resolve é o barqueiro, o barco, a organização. Então, até quando eu nadei, eu fui o último a largar. Eu larguei às 15 para as 3 da manhã. 15 para as 4 da manhã. E já tinham largado os outros 8. Né? A gente se encontrou no caminho ali. Mas aqui no Brasil, geralmente, quando há um desafio, é você só que vai. Né? Você escolhe o dia, você escolhe o barco e tal, as pessoas te passam as condições para você nadar, você paga a taxa e você vai e faz a prova. Então, isso é no Leme Pontal, na 14 bis, quando você marca um outro dia que não é um dia da... Porque na 14 bis tem a prova, tem a competição. Sim. Mas você pode também fazer um dia seu. Lá eles te oferecem essas 2 possibilidades, tá? Tá no meu radar aí, não defini ainda quando eu vou fazer, mas eu estou querendo fazer 14 bis e de volta. Até para treinar para minha volta para o Canal da Mancha. 14 bis e de volta dá 45 quilômetros, porque dá 22,5 a distância da prova. Me parece que você fez um desafio aqui no Tietê, né? Foram 35. Não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Há uma semana antes do desafio, a Marinha cancelou a nossa prova, porque ela achou que as condições não estavam boas. Tal. Nós já tinha feito o pagamento da prova, nós íamos fazer em 4, vinha até o nadador do Rio de Janeiro, tinha comprado a passagem de ônibus para vir. Estava tudo certo. Elas me ligam, não vai dar para fazer porque o Rio não está legal e vocês não vão conseguir fazer. A gente esbarra nisso.
Entende? Sim. Águas abertas tem muito disso. Você se prepara, chega lá na hora, não dá porque a condição não tá legal. Então a gente acabou abortando esse desafio. Mas também tá no radar para fazer ainda. Então, mas você falou do Canal da Mancha. Como é que surgiu você falou assim, não, eu vou atravessar o Canal da Mancha, né, que é o mar que separa ali a França da Inglaterra. Como é que surgiu isso? De onde você falou assim, não, vou porque na verdade... Não vai me chamar de louco também, não, né? Não. Porque muita gente me chamou de louco quando eu fui fazer essa prova, né? De forma nenhuma. Não, mas a gente é meio louco. Também você publicou o livro mas também Travessia do Canal da Mancha, a Conquista de um Sonho, né? Me explica esse livro aqui. Mas eu falei brincando, mas é sério. Quando a primeira vez que eu pensei em fazer essa prova foi em 97. Por que 97? Porque no mês de 97, o Igor de Souza, que foi o meu guia no Canal da Mancha, meu treinador, ele é do ABC, ele tinha voltado do Canal da Mancha, ele tinha feito. E a gente competia no Paulista e a gente era pau a pau. Ele ganhava uma prova de mim, eu ganhava uma dele. Ele ganhava uma de mim, eu ganhava uma dele. Eu falei, caramba, se esse cara foi, por que eu não posso ir, né? Mas eu não achava que eu não tinha condição. Abortei, esqueci o assunto, falei, deixa pra lá, né? Mas começou daí, 97. Aí outros atletas que nadavam esse Paulista foram. Falei, caramba, caras que chegavam atrás de mim. Falei, poxa vida, eu acho que eu vou aceitar esse desafio. Mas ainda não era a hora. Aí chegou em 2014, falei, agora eu vou. 2014. Mas eu não sabia como era a estrutura, o que tinha que fazer. O Igor falou, Mário, não é assim. Você resolver e vai. Você tem que fazer a inscrição. A inscrição você tem que fazer com 2 anos de antecedência no mínimo. Por quê? Porque é uma prova mundial. O mundo inteiro quer nadar o Canal da Mancha, quem faz travessia. A semana que eu nadei lá, tinha o pessoal da Índia, da França, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá. É muita gente. Então você tem que se organizar primeiro, se preparar, se estruturar, para depois a gente ver uma data. Falei, caramba, então acho que não vai dar, né? É muita coisa para resolver aí. Aí continuei treinando, continuei competindo, até que em 2015 eu resolvi que eu ia mesmo. Aí eu falei, Igor, o que você acha? Eu falei, não, Mário, natação para ir você tem. Só que o treino para o Canal da Mancha é muito diferente do que você fez até agora. Você topa aí? Eu falei, vamos embora. Aí ele me ajudou na organização, na estrutura da minha preparação, nas questões lá do canal, porque ele vai todo ano, ele é considerado um dos 3 melhores guias do Canal da Mancha, esse Igor de Souza. Ele guia a gente o ano inteiro, do mundo inteiro. Aí eu comecei a treinar para ir, né? São treinos chatos, monótonos, realmente cansa, sabe? Mas assim, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu sempre fui assim meio teimoso, né? Eu vou até o fim. Então eu vou fazer. Então nós nos organizamos para fazer a prova em 2018. O que aconteceu? Lá o Canal da Mancha é assim. Você nada de maio a setembro, por conta do clima lá, porque na Europa, embora seja verão nessa época, mesmo assim é frio. Mas é uma época que está mais quente. Antes de maio é muito frio, depois de setembro começa a esfriar de novo, né? Então eu peguei uma semana, eles chamam de janela, você tem que nadar nesta semana. Se não conseguir, você tem que voltar para o seu país e não consegue nadar. Não, você tem que vir embora. A minha janela era de domingo a sábado, de um domingo a um sábado, certo? Eu podia nadar de domingo até sábado. Só que eu fui uma semana antes, porque eu preciso me adaptar ao local, a água é muito fria. Eu peguei lá 14 graus a água, né? Eu nadava aqui, o que eu peguei aqui no máximo foi 18. Mas 14 graus de lá não é igual 14 daqui. Claro que não. Entendeu? Bom, aí chegou domingo, nada. Segunda, nada. Nada de não consegui nadar. Terça, nada. Você imagina a minha cabeça como é que tava. Eu ficava o dia inteiro no hotel, não podia fazer nada, porque eu estava esperando ver se eu conseguia nadar ou não. No jantar de quarta-feira, eu fiquei sabendo que eu ia nadar na madrugada de quarta para quinta. Falei, caramba, agora ferrou. Então, tal de arrumar coisa, arrumar bolsa, arrumar comida e pá. Não dormi, porque você não dorme. A gente pegou o barco para ir para a largada e larguei lá às 15 para as 4. Então, assim, na verdade, desde 97 que eu queria fazer. Eu tinha vontade de fazer. Sim. Depois que você faz muitos desafios, surgem novos desafios.
sabe? Porque você quer, digamos, ir um pouco mais longe. Acho que a nossa vida, de maneira é assim, em tudo na nossa vida, né? Você chegou até aqui, você quer chegar até ali. E o Canal da Mancha, nas maratonas aquáticas, é o ápice. Ele é considerado, em termos de dificuldade, com a escalada do Monte Everest, pra você ter uma ideia. Sim, proporcional. Né? Tanto é que a cada 12 pessoas que tentam, uma consegue, na primeira vez. E eu falei, eu vou, né? O máximo eu não consegui, mas eu me preparei muito, eu treinei muito, eu fui super, assim, disciplinado, levei muito a sério. Eu me lembro que o Igor falou, Mário, você não vai viajar, você vai treinar. Treinar todo esse tempo. Você tem que focar na sua preparação. E eu fiz uma viagem sem ele saber. Mas alguém coaguetou para ele lá que eu tinha ido viajar. Rapaz do céu. Ele mandou um e-mail para mim acabando comigo. Você acha que você é o quê? Você pensa que você é o quê? Eu falei, vai treinar. Né? Porque é difícil. E a hora que eu estava nadando, eu entendi o porquê que ele falou que era difícil. Porque é difícil mesmo. Você começa... É tudo maravilha, você está começando, você queria muito aquilo. Aí você começa a sentir o frio. Fala, mas eu não posso parar, não posso voltar, não tem para onde ir. Né? Mas a roupa que você nadava era térmica? Não pode nadar de roupa térmica, ela é sunga. A associação tem umas regras muito rígidas. Então você tem que nadar de sunga, a mulher de maiô. Você não pode usar nada que flutue. Entendeu? Aquela coisa que a gente passa é uma espécie de uma pasta, até que é feita lá, que te protege um pouco, mas como o Igor diz, é muito mais psicológico do que físico, entendeu? Uhum. Então é você com você mesmo ali e não tem o que fazer, né? Aí vem o cansaço, as dores, o desânimo. Bem no meio do canal você encontra água-viva que te queima assim. Eu fui queimado durante 1 hora, pra você ter uma ideia. Direto, sem parar. Não tem para onde você ir. Aí, perto da França, começa a vir a correnteza contra. Você está mais cansado, agora começa a vir... Porque você nadou sentido Inglaterra, Inglaterra, França. 95% nada nessa direção. Inglaterra, França. No livro do Canal da Mancha, tem as duas rotas, né, que a gente fala. Mas 95% nada Inglaterra, França. A grande minoria nada ao contrário. França, entendeu? Então você nada 80% a favor da corrente quando você está no começo. No final, a correnteza fica contra. Quando você está cansado, você está esgotado, você começa, ai meu Deus do céu. Né? Você vê a chegada e você não consegue chegar. Né? Então, assim, é uma prova muito, muito difícil. Eu terminei bem. Quando você termina, você tem que ficar em pé, erguer os braços e o barco toca a buzina para falar que você chegou. Antes de você fazer isso, não é oficializada a sua chegada. Voltei conversando no barco, voltei sorrindo, voltei consciente. Mas a hora que eu cheguei no quarto, que eu deitei, eu não sabia se eu dormia, se eu chorava, se eu sentia dor, se eu dava risada. É uma mistura de sentimentos assim muito maluco, entendeu? Quanto tempo você levou? 12 horas. Eu estou acompanhando porque esse ano está tendo, né? A gente já está vai começar agosto. Até agora, 25 pessoas nadaram, individualmente, porque ela pode nadar em revezamento também. Das 25, só 3 fizeram um tempo melhor do que eu fiz em 2018. Eu estou ganhando de 22. Então, mas não acabou ainda, vai até setembro. Então, assim, foram 12 horas e 5 minutos. Não sei se tivesse mais distância, se eu conseguiria nadar mais. Eu estava no limite do meu esgotamento mesmo. E curioso que eu fiz um treino que o Igor sempre passa para quem ele prepara 1 mês antes do canal. Nós temos que nadar 12 horas. É um treino de 12 horas. Direto. Eu fiz no SESC Senat, aqui na piscina de 25, que é fria. Eu nadei lá no SESC Senat 43 quilômetros. Num dia? Nas 12 horas. Nas 12 horas. O meu Canal da Mancha deu 45 em 12 horas. Quer dizer que estava mais ou menos no mesmo ritmo. Então o trajeto entre a Inglaterra e a França são 45 quilômetros? Não, tem 33 na verdade. Só que é muito difícil por conta da correnteza você nadar reto. Sim. Então você vai fazendo... Então você acaba nadando... Isso. Tem pessoas que nadaram 60, 50. É muito raro alguém nadar os 33. Porque o 33 quilômetros é, digamos assim... A menor largura. O canal ele é muito mais largo do que isso.
Mas esse trecho do canal, digamos, é o trecho mais estreito, 33 quilômetros. Ele chega a ter mais de 100. Então, como você começa e é mar aberto, e a correnteza contra... Te leva pra cá, te leva pra você lá. vai nadando assim, né? A esmo, isso. Né? Então, o meu deu 45. Eu comprei o mapa que eles desenham o percurso que eu fiz, né? É muito louco. Você começa reto, aí você faz uma barriga, assim que chama, uma barriga, que é uma curva, aí volta reto de novo. É muito louco, cara. Uma coisa muito maluca. Mas aí eles vão te levando para os lados? Eu tenho que seguir o barco. Você tem que nadar ao lado do barco o tempo inteiro. E se você se desgarra do barco, o fiscal apita e fala assim: calma, para você vir. Você não pode ficar longe do barco. Eu nadia tipo 2 metros do barco. 2 metros do barco, assim. Né? Entendeu? Porque é uma segurança pra gente, sim, né? Claro. Se você começa a se afastar muito, se acontecer alguma coisa, não tem nem tempo de te socorrer. Sim. Porque você e tá você ali pode meio se perder sozinho. ali. Não, também. uma hora eu olhei assim, né? Vocês tiram aqueles filmes que o cara tá perdido no mar, assim, que não vê só... Eu me senti um cara daqui. Né? Eu falei, cara, se o barco só me deixa aqui, pra onde que eu vou, né? Eu não sei onde é que é o Brasil, onde é que é a África, onde é que é a Europa, onde é que é a Oceania. É muito louco, é uma coisa muito maluca, muito diferente do que você faz na sua vida, sabe? Tanto é que uma amiga minha falou assim: Mário, quando você voltar pra cá, pro Brasil, você vai voltar diferente. Eu falei, diferente como? Quando você voltar, você me conta. Você aprende tanta coisa ali, tipo assim, você dá valor à vida, que Tem brasileiro que já morreu lá, né? A Renata Gondi faleceu na década de 80 lá, 80 ou 90, não me lembro, tentando nadar, só que ela teve uma hipotermia severa e faleceu nadando. Um ano antes de eu nadar, em 2017, faleceu um cara lá. Então, assim, respeitar a vida, respeitar a natureza, saber trabalhar em equipe, confiar nas pessoas que estão guiando você, porque, eu não conhecia o meu barqueiro, só que fui conhecer na hora que eu fui nadar. Quem que é esse cara, entendeu? Se ele resolver dar um teco nele e resolver ir embora, como é que eu vou fazer aqui? Então, você aprende coisas para a sua vida, não é para natação. Que você leva para a vida inteira, né? A questão da resiliência, da paciência, de você ter um objetivo à frente e você ir atrás dele. São coisas que a gente aprende porque não é a prova em si, é o processo, né? Foram 2 anos que eu treinei todo dia para chegar lá, sem festa, sem viagem, sem... renúncia, né? Renúncia coisa, e assim... Né? E não é fácil você ter essas renúncias, porque... A gente tem uma vida familiar, social, de trabalho, de emprego, enfim, é muita coisa que a gente tem que renunciar, né? Mas no fim vale a pena. E o livro? Então, esse livro foi assim, eu voltei e assim, eu queria deixar um legado, sabe? Assim, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas. Até pelo meu lado de psicólogo, que eu acho que me influenciou muito nessa travessia, uma coisa que eu quero também deixar claro. Eu fiz uma preparação mental de 2 anos. O que é preparação mental? A gente chama isso de treino mental. Toda noite antes de dormir, eu fechava os olhos e imaginava o que eu estava fazendo. Imaginava o frio, o vento, a neblina, a água viva, tudo que podia acontecer na hora. E como eu estava reagindo diante dessas adversidades, né? E isso me ajudou muito, porque o meu treinador falou assim: Mário, quando a gente terminou, a gente voltou pro hotel, né? Porque ele é meio sisudão, meio carrancudo, meio bravão, assim. Me deu um cartão e falou: Mário, eu vim te dar os parabéns e tal. Você não é o mais rápido. Você sabe que você não nada melhor e tal. Mas eu nunca vi uma pessoa com uma cabeça tão boa como a sua. Porque você foi passando pelas coisas e você não demonstrou desânimo, nem raiva, nem nervoso. Do jeito que você começou, você acabou. Falei, isso aí foi a minha cabeça que eu trabalhei. Porque eu sabia que eu ia enfrentar situações difíceis e que eu tinha que me preparar para elas, né? Hoje se fala muito em treino mental no esporte e tal, mas nem sempre se pratica da forma correta, né? Muito mais, acho que, mídia do que propriamente prática. O treino mental é um tipo de estratégia psicológica que as pessoas podem usar para qualquer situação da vida. E é muito importante e dá muito certo. Então, eu costumo falar que foi 30% físico e 70% cabeça. Porque você pode ser um excelente nadador, você pode ser um campeão olímpico, mas se chegar lá com uma cabeça fraca e começar a tremer de frio, você não chega nem na metade, né? Então, o livro eu escrevi assim, o primeiro terço é uma autobiografia minha, né? A minha história de vida,
essa minha infância, como as coisas começaram a acontecer e tal. O segundo terço é essa minha história em maratonas aquáticas, como eu comecei na maratona. E o terceiro é sobre o Canal da Mancha, que foi assim uma forma de eu compartilhar com as pessoas essa caminhada, digamos, esse traçado que eu fiz aí na minha vida esportiva desde a infância até agora. Então, por isso que eu resolvi escrever. E graças a Deus, eu me sinto feliz em ter publicado o livro. Foi bacana. E quais os próximos desafios? Então, assim, tem um pequeno, médio e longo prazo, né? Longo prazo é voltar para o Canal da Mancha, 2026. Eu vou completar... Você voltar lá? Não, eu vou, não é que eu quero. Você vai. Eu já comecei a treinar, né, na piscina, faço essas provas de travessia para me preparar para lá, porque eu vou completar 60 anos em 2025. Como eu completo em novembro, e lá é de maio a setembro, eu não vou conseguir nadar em 2025. Então eu quero nadar em 2026 com 60 anos. Ah, tá longe? Não tá. Porque eu já estou mais velho, tudo fica mais devagar. Eu estou nadando mais devagar, eu canso mais rápido, não tenho tanta paciência como eu tinha. Mas esse é meu objetivo a longo prazo. A médio prazo, já comecei a rascunhar um segundo livro. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou escrever antes de ir. Mas agora o segundo livro, eu quero escrever a importância da atividade física na prevenção e tratamento das doenças mentais. Porque como eu trabalho na área da psicologia, eu atendo muitas pessoas depressivas, ansiosas, estressadas, angustiadas. O exercício físico faz muito bem para isso, né? Então, eu quero trazer o meu conhecimento do consultório e da piscina para trazer para essas pessoas como é legal você sair, dar uma caminhada, dar uma pedalada, dar uma nadada, jogar um basquete, fazer uma academia. Não tenho tempo. Arruma, entendeu? Tem um amigo meu que mora lá no ABC, que ele trabalhava na CESP, já aposentou. Naquela época ele trabalhava na CESP, que é na Avenida Paulista. E não tinha horário. Ele sacrificava o almoço dele, ele comia um lanche, ia para o Ibirapuera, corria e voltava para o trabalho. Eu falei, Mário, eu não dispenso isso de jeito nenhum, por nada nesse mundo. É o que me deixa equilibrado, tranquilo, de bem com a minha vida, com a cabeça boa, até para trabalhar e cuidar das minhas coisas, né? Então eu quero escrever esse livro, quero publicar antes de eu estar indo. E a curto prazo eu estou nadando no Circuito Paulista, com a minha equipe lá da assessoria. De vez em quando nado piscina, muito raro. Eu nadei umas provas esse ano aí, rapaz do céu. Eu cheguei muito cansado em casa, falei, gente, não dá uma para isso não. Acordava às 5 da manhã para viajar, ficava o dia inteiro na piscina. Isso vai cansando, vai esgotando, vai te estressando. Eu não tenho mais assim, tô ficando velho, né? Às vezes não dá para almoçar, eu adoro comer, então ficar sem comer não dá, né? Chego em casa à noite, então não tô muito com vontade não. Mas nadar essas travessias, eu acho que é legal. Tem essa 14 bis no final do ano que eu vou como treinador, não vou como nadador. Estou assessorando um pessoal que está treinando para fazer, né? Eu já levei 12 pessoas para 14 bis como atletas meus aí. Então, a curto prazo é isso, né? E tentar continuar treinando, eu gosto de treinar. O pessoal fala, pô, Mário, mas a impressão que eu tenho é que você está nadando igual você nadava. Não estou nadando igual antes, mas a minha vontade é sempre a mesma, porque me faz muito bem nadar, sabe? Eu brinco que é a minha terapia, né? Eu me acalmo, me tranquilizo, fico bem comigo mesmo. Quando eu fico, às vezes, 2, 3 sem nadar, percebo que eu fico meio estressado, meio ansioso, meio bravo, assim. Eu pago, eu acalmo, relaxo. Então, pelo menos são essas metas que eu pretendo aí seguir a pequeno, médio e longo prazo. O problema do Canal da Mancha é que tem que treinar muito. Você tem que ter muito tempo para treinar. E, assim, eu preciso me organizar, me programar. O ano que vem, isso não dá mais. Mas a partir de 2024... para focar nesse treino. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a nadar por dia 12 quilômetros. Isso dá mais ou menos, para mim, na minha velocidade, umas 5 horas de natação. 5 horas. Treino, só de água. Aí tem a academia, que é a parte de preparação física. Sim. Tem a parte de fisioterapia para melhorar as dores, que dói tudo. Tem a parte emocional que a gente tem que cuidar. Então, é um treino que vai te consumir pelo menos umas 7 horas por dia. Eu não tenho como fazer isso hoje, né? Vida profissional, vida familiar e tal. Mas vou me organizar para a partir do ano que vem conseguir fazer as coisas dessa forma. Conversamos aqui com o Mário Pinto, um ícone da natação araraquarense, do esporte.
Mário, foi um prazerzaço falar com você. Prazer foi tudo meu. A Uniara agradece demais a sua presença. Eu que agradeço e espero aí estar voltando em breve para contar mais novidades para vocês. Eu agradeço a sua força. Com certeza. Tá bom? Prazerzão estar te vendo de novo. Valeu.